Bom dia, sétimo ano. Nós vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre a evolução e a transformação, que é o capítulo 5 da nossa apostila da Anglo. No capítulo 5, na evolução, fala um pouquinho das teorias de surgimento da vida dos seres vivos no nosso planeta. Então, nós temos Lamarck e Darwin, que foram os dois cientistas e teóricos, pesquisadores que vocês já pesquisaram, que vocês já estudaram. Nós vamos aqui dar uma retomada em cima disso. Então, principalmente Lamarck trabalhava a lei do uso e desuso. Lamarck tinha três focos principais que ele colocava em relação à transformação dos seres vivos. O que ele colocava? A primeira parte da complexidade, a segunda da necessidade e a terceira, então, que seria do uso e desuso. Ou seja, o que é complexidade? Os seres vivos, os primeiros, eram muito simples, mas com o passar do tempo eles ficaram mais complexos. E com essa complexidade surgiram novas modificações. E pela necessidade também que se criou quanto à proteção, quanto à sobrevivência. Ele usou como exemplo o uso das girafas. Por que as girafas tinham um pescoço comprido? Bem, segundo Lamarck, as girafas tinham que comer alimento mais abundante que elas encontravam, era no topo das árvores. Elas espichavam o pescoço para pegar o alimento. Com isso, o pescoço começou a cada vez ficar mais comprido. E essas características passavam de geração para geração. Darwin questionou isso. O que Darwin colocou? Darwin colocou que as características que os seres vivos predominavam, que eles tinham, essas características, elas surgiam, passavam de geração para geração, mas das gerações que mais se adaptavam ao ambiente. Ou seja, aquela geração, aquela espécie que tinha maior característica, mais chances de sobreviver, sobrevivia e passava essas características para seus descendentes. Então, os dois, tanto Lamarck quanto Darwin, eles tinham um ponto de vista diferentes, mas tentavam explicar como que se passava uma característica hereditária de uma geração para outra. No início do capítulo, e uma das atividades de vocês é vocês comparar, pegar uma fotografia da família de vocês e fazer uma comparação. Comparar as características hereditárias, ver quais são as características que vocês têm de semelhante com pai, mãe, irmãos, vó, avô, tio. Muitas vezes as nossas características físicas que aparecem são mais parecidas com um lado. Por quê? Por causa do nosso DNA, que são os nossos genes que predominam. Só que Darwin não chegou a ter tal ponto no estudo, ele não conseguiu chegar ali e determinar essa parte do DNA e como que passava essa parte, essas características dentro dos genes. No capítulo também, que a gente está vendo, fala da parte da especiação. O que é a especiação de uma espécie? A formação de novas espécies. Como que se dá isso? Uma das maneiras mais simples da gente criar espécies diferentes de uma mesma espécie é separar elas geograficamente. Vou usar o exemplo das borboletas, que é o exemplo que vocês têm na apostila de vocês, na página 302. Se nós pegarmos uma mesma espécie de borboletas, vamos colocar borboletas amarelas e separá-las geograficamente. Um grupo de borboletas fica no continente, outro grupo de borboletas vai para a ilha. O grupo de borboletas que vai para uma ilha tem ambiente diferente, clima diferente, solo diferente, umidade diferente, alimento diferente daquele grupo que ficou no continente. Com o passar dos anos, as duas espécies vão se reproduzir, cada uma dentro do seu ambiente, e vão formar espécies diferentes. Se eu pegar novamente essas duas espécies e juntar elas, elas não vão mais conseguir se reproduzir e deixar descendentes férteis. Vocês têm uma imagem bem legal na página da apostila 302, que mostra bem essas características da especiação que as borboletas acabam colocando. Então, de uma espécie surgem duas novas espécies diferentes. Nós também temos nesse capítulo a partir da camuflagem, a importância dela para a seleção natural. Ou seja, selecionar o indivíduo que tem características mais chances de sobrevivências.
No livro vocês têm a parte de um grilo. Eu vou usar o exemplo também da borboleta e da mariposa. Se eu tenho num ambiente em árvores de casca escura, borboletas de cor clara, brancas, amarelas. E ao mesmo tempo eu tenho mariposas de cor cinza. Qual das duas tem mais chances de conseguir sobreviver nesse ambiente? É óbvio que a mariposa, que é mais escura, que acaba se confundindo com o tronco, com a casca da árvore, com o tronco da árvore. As brancas são muito mais visíveis aos seus predadores. Então, a camuflagem é uma característica muito grande de certos animais, como é o caso do camaleão também, para se defender dentro de um ambiente e conseguir sobreviver para deixar descendentes férteis, que é o objetivo das espécies, se reproduzir e deixar descendentes para a sua linhagem. Ainda nós temos dentro do capítulo aqui algumas partes, conceitos bem importantes que a gente vai estudando conforme a gente vai vindo, como também o criacionismo, que é a parte que acredita, né, teorias teóricos que acreditam que as espécies, que Deus criou todas as espécies e que elas são imutáveis, que nós não mudamos, que nós não evoluímos. E a gente sabe que a gente está em constante transformação e evolução. Nós temos também a teoria de Malthus, que é uma teoria que a gente não vai pegar, estudar, abordar dentro disso agora, né? Mas que ele coloca? Ele coloca que a população humana cresce mais rapidamente do que a oferta de alimentos, que a gente cresce mais a uma conformidade maior de população quanto a conformidade de alimentos, que isso também poderia gerar uma disputa. Por hoje, meus queridos alunos, dentro de Lamarck e Darwin, eu gostaria muito que vocês relessem, pesquisassem um pouquinho mais em cima disso. Darwin tem histórias fantásticas sobre a seleção natural e a parte da evolução das espécies. Ele fez uma viagem muito grande, pesquisou, estudou muitos anos. Leiam, pesquisem e estudem. É muito importante para a vida de vocês. Beijos para todos.